José, faz o seguinte, faz um corte de cinema aqui pra nós. Agora, José, faz o REC 709 pra nós. Zé, faz aquela color de iniciante no DaVinci Resolve, aquela color meio exagerada, com a sombra tudo azul ou verde, aqueles negócios bonitos. Isso. Deixa essa color horrorosa, José. Por quê? Porque hoje, meus amigos, vamos falar da primeira câmera de cinema aqui no canal 35mm. Cinema, com essa color horrorosa aqui, ó. Para com essa graça aí, volta pro normal. Senhoras e senhores, hoje vamos testar a Canon C100 Mark II, a primeira câmera de cinema que tivemos a oportunidade de testar. Roda a vinheta aí, José. E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô... Pô. Galera, é o seguinte, hoje vamos testar a Canon C100 Mark II. Eu já queria começar logo de cara agradecendo a Haitai, porque somente a Haitai para colocar uma câmera de cinema na minha mão, José. Você sabe, a Haitai é a loja parceira aqui do canal, vai ter link aqui na descrição se você quiser entrar no site deles. Lá você consegue comprar Canon, Sony, Fuji, Nikon, o que você quiser lá, a Haitai traz para você. Inclusive essa Canon aqui que eu vou testar, tá? E já adianto, vai estar num valor muito interessante. Então dá uma passadinha lá e não esquece de falar que você veio pelo canal 35mm, né? Mostra aqui, ó, nosso muque, a nossa força, meus amigos. E, meus amigos, é o seguinte, antes de eu começar, propriamente dito, com o review, de falar specs, começar a mostrar um monte de teste para vocês, eu queria dizer para vocês como é que foi a experiência de usar uma câmera de cinema. A primeira coisa que choca você é o tamanho da câmera e a quantidade de botões externos que essa câmera tem. E na sua mente você já pensa assim, putz, é algo muito complicado. Então, essa quantidade de botão, essa quantidade de coisa, o tamanho da câmera meio que dá uma assustada de início. Mas acredite, é muito mais simples e mais fácil de entender essa câmera do que você imagina. Claro que cada câmera, dependendo da geração, ela vai ter aquela sua peculiaridade, né? Algumas coisinhas nesse menu aqui eu acho meio esquisito, mas tudo bem, isso aí você vai pegando a manha. É a usabilidade da câmera que vai te trazendo ali a familiaridade maior, principalmente com essa parte de menu. Eu fiquei com essa câmera um bom tempo, porque eu falei, cara, não adianta, eu nunca tive experiência com uma câmera de cinema. Não adianta eu pegar a primeira, tentar fazer um review rapidinho e colocar aí pra vocês, né? Esse review aqui provavelmente não vai ser digno ao nível da câmera. Eu tô dizendo isso porque me falta muita experiência de outras áreas para eu conseguir trazer aqui um review decente de uma câmera de cinema, ok? Mas eu vou me esforçar o máximo possível. Então, o que eu fiz? Eu coloquei ela para jogo mesmo, eu coloquei ela no trabalho do dia a dia. Então, vários takes de, sei lá, 10 vídeos para trás foram feitos com ela. Você nem percebeu, mas foi feito com ela. Para eu entender como que era essa câmera no dia a dia, no workflow, né? Nesses takes aqui, por exemplo, nos takes de produtos, nos takes de teste que eu preciso fazer, ela entrou em tudo isso daí. E sabe uma das coisas mais interessantes que eu percebi, cara? É que as câmeras modernas, elas tentam nada mais, nada menos emular tudo que uma câmera de cinema já faz há muito tempo, né? Então você pode ver, cada vez a gente tem mais features de cinema, features de facilidade para a gente gravar, features relacionadas à exposição, relacionadas a foco, né? Isso, gente, essa câmera de 10 anos já tinha tudo. E eu tenho certeza que a primeira câmera da Canon também já devia ter tudo. Tá, mas vamos fazer o seguinte agora. Eu vou começar a falar para vocês as especificações, as principais especificações dessa câmera, para você entender do que a gente está falando e depois eu vou mostrar alguns exemplos para você ter uma noção da qualidade de imagem, que é uma das coisas mais importantes, né? Não adianta você ter umas specs legais se a qualidade de imagem final não for nem um pouco interessante. Então, bora lá, José. Aperta o botão aí das especificações técnicas. Canon C100 Mark II é uma câmera que foi lançada lá no longínquo ano de 2014, então quer dizer que ela completou 10 anos agora. Ela tem um sensor Super 35 de 8.2 megapixels, o ISO mínimo para gravação é de 320 e o máximo é de 102.400. E sim, meus amigos, ela já faz gravação em log, mas eu não consegui achar informação se ela já extraía o RAW. Eu acho que não, tá? Se você souber, se teve alguma atualização, alguma coisa que faça isso, deixa nos comentários, porque nesse modelo que eu peguei aqui, eu não mexi em nada. Ela faz gravação em log e o ISO base pro log é de 850. É isso que a gente vai explorar aqui nos testes, tá? Ela tem um filtro ND interno que retira 2, 4 ou 6 pontos. E, meus amigos, isso é útil demais, logo a gente volta a falar sobre ele. Ela faz a resolução de 1080p 4208 bit. E ela faz de 24 até 60 fps.
Só que é o seguinte, gente, ela tem 2 codecs aqui que você pode usar. Tanto o MP4, que você consegue atingir até 35 megabytes por segundo, e também tem o AVC HD, que é o que a gente explorou aqui nesse vídeo, porque pelo teste que eu fiz é o que mais me entregou qualidade, que ele vai até 28 megabytes por segundo. Isso quer dizer que você tem um arquivo bom e leve. Qualquer PC roda, qualquer PC edita. E como eu falei para vocês, ela tem o C-Log, que é lá a primeira versão. Então, quer dizer, a imagem dela não é tão flat assim. É mais desaturado, mas ainda assim não é, por exemplo, que nem o C-Log 3, que é quase todo flat, para você conseguir ir além ali quando você quiser fazer a color. E ela tem 2 slots para cartão de memória. E como é 1080, qualquer cartão que você tiver aí, bicho, os cartões mais baratos, você põe lá, você tem horas e horas de gravação. Isso aí é sensacional. E ela aceita lente EF da própria Canon e também tem um sistema de foco automático, que não é muito comum, né? Câmera de cinema normalmente não tem foco automático, mas essa tem. E já é o sistema Dual Pixel, né? Uma câmera lá de 2014 já tinha o sistema Dual Pixel. Gente, essa é uma câmera inteiramente feita de plástico. Eu tomei um susto, tá? Quando ela chegou, eu falei, não esperava. Eu esperava que uma câmera de cinema fosse uma câmera que tivesse algumas coisinhas de metal e tal, mas não. Essa é inteiramente de plástico. É uma câmera bem construída, só que é engraçado, eu não acho que a Canon aplicou ali os melhores plásticos que eles faziam, sabe? Até porque, de vez em quando, ela faz um certo ranger, sabe? Você gira ali, ela faz um... que é uma coisa que eu não estou acostumado a ver na linha fotográfica e na linha híbrida da Canon. Ela tem um monitor articulado e também tem um viewfinder. O monitor articulado, até hoje, ele é bom, tá? Obviamente não tem touchscreen, né? Você tem alguns controlezinhos nele, que não são bons controles, é meio ruim, o menu é meio esquisito, tá? É uma coisa que não é tão intuitiva assim. Mas a qualidade da tela eu achei muito bom, tanto para você fazer gravação, conseguir ver se você está fazendo foco ou não, quanto para você reassistir depois aquilo que você gravou. Né? E eu também cheguei a usar ela usando um monitor externo, né? Que melhora muito, né? Um monitor maior você consegue ver melhor, mas aí já é algo que você tem que comprar à parte. E o Viewfinder também ajuda bastante em gravações de dia de sol, né? Porque ela tem até uma proteção aqui para o olho e aí você não tem interferência nenhuma de luz externa, né? Então você consegue se isolar ali no mundinho do Viewfinder. E eu saí para a rua para fazer gravação com ela, então é muito bom você usar esse Viewfinder aí com esse negocinho aqui que realmente ajuda. E uma das propostas dessa câmera é você usar ela na mão. Ela não é uma câmera muito pesada e eu vou estar mostrando para você aí um grip lateral que lembra muito os grips de câmera fotográfica, cara. Ele é maior, porque a câmera é maior, né? Então ele encaixa bem na mão e ajuda muito na hora de você fazer aí takes na mão. Você tem uma empunhadura boa, porque câmera de cinema ela não é conhecida por ter ergonomia legal. Porque câmera de cinema é para você montar num ring, montar em um monte de coisa. Essa tem uma ergonomia para você usar na mão. Gostei disso. E você vai perceber aí que ela é cheia de botões do lado e atrás. O mais legal, todo botão já é autoexplicativo, ele já está escrito para que ele serve. Por quê? Porque ali numa produção de cinema você precisa ter agilidade, você não precisa ali, você não quer ficar perdendo tempo de entrar no menu. Lembra que eu falei que o menu é meio estranho? Então, tudo que tiver na sua mão ajuda muito. E todos esses botões de atalho aí é sensacional. Eu queria que tivesse isso em todas as câmeras, mas infelizmente o espaço físico das câmeras não dá, né? Você imagina pegar uma câmera desse tamanho aqui assim e jogar um monte de botão. E honestamente, ela é uma câmera tão intuitiva, pelo fato dos botões ser autoexplicativo ali, que você não demora a pegar a manha com a câmera. Se você já está acostumado a fazer gravações de mirrorless ou DSLR, se eu colocar essa câmera na sua mão, no outro dia você já entendeu ela. Você já entendeu os botões, você já entendeu para que serve cada coisa ali. Não é um tempo de estudo muito grande, isso ajuda. Vamos fazer o seguinte, então, vamos falar sobre a qualidade de imagem dela? E deixa eu falar para vocês aqui quais foram as configurações que eu usei para fazer todos os takes que vão aparecer aí para você. Eu usei o codec de AVC HD 420 8 bits, 1080p, 24 fps e 28 megabytes por segundo. Todas as gravações foi feita em log, com o C-Log, e o ISO sempre mantendo o ISO em 850, que é o ISO nativo do log. Vamos começar esse teste primeiro analisando aí a conversão do log, né? Aí você tá vendo o arquivo dela que é flat, como é o C-Log. Se você tá acostumado com os logs mais atuais da Canon, que é o C-Log 2, C-Log 3, você vai perceber que eles são um pouco mais flat. Mas ainda assim a gente consegue fazer bem essa parte de color e é bem legal, né? Claro, eu não acho que se compare a um C-Log 3, que é um arquivo muito mais flat, né? Que são câmeras que tem mais desempenho. E você pode perceber que as cores que essa câmera entrega são muito boas. Eu fiz um teste colocando tanto essa câmera aqui junto com a Fujifilm, que é uma câmera super moderna, XH2, e a gente percebe que as duas têm cores fantásticas, né? E a gente está falando aqui de uma câmera
A Fujifilm, sei lá, que foi lançada ano passado ou ano retrasado, não lembro direito. E essa Canon que foi lançada há 10 anos atrás, né? Então a gente não vê aquela típica invasão que existia na Canon na geração 5D Mark II, que era aquela invasão de magenta. A gente não vê isso. A gente vê cores muito mais sóbrias, muito mais pautado na realidade do que algo artístico. Gostei bastante disso. Mas vamos falar um pouco do ISO, porque é uma câmera antiga, a galera gosta de saber como que funcionava o ISO nessa época, né? Gente, lembrando que eu vou partir do ISO 850, que é o ISO base para o log. Então, em 850, obviamente, ela é limpa, é uma imagem muito bonita, como você está conseguindo ver aí. Conforme eu vou aumentando o ISO, eu percebi o seguinte, cara, você tem pouquíssima perca de qualidade, o que é surpreendente para a idade da câmera. Aonde realmente começa a mudar e o ISO talvez comece a te incomodar, se não é a linguagem que você quer, é de 6.400 para cima. Entre 12.800 e 20.000, você já tem uma pequena degradação ali das cores. E também o ruído, obviamente, vai aumentar bastante. A imagem não é feia, tá? Daria para usar essas imagens, depende da linguagem que você quer. Mas saiba que entre o 12.800 e o 20.000 você começa a ter uma pequena degradação das cores. E o Dynamic Range dessa câmera é bem interessante, tá? Por ser uma câmera antiga, eu achei surpreendente. Eu tive algumas imagens onde eu tinha um fundo um pouco mais estourado e eu consegui trazer isso na edição. Então é uma câmera bem interessante. Então assim, por mais que seja uma câmera antiga, ela ainda é bem poderosa, tá? Agora eu tenho que falar uma coisa para vocês. O ND interno, você ter essa possibilidade interna, né? Você gira só uma rodinha lá, ele vai aplicando o ND. Meu, isso é fantástico demais. Não ter mais que ficar encaixando filtro, rodando filtro na lente, esse tipo de coisa. Putz, meu, é muito legal. Então isso possibilitou que eu fizesse gravações na rua usando a abertura máxima da minha lente. Né? Mesmo eu estando com sol, eu querendo desfoque, se eu não tivesse um filtro ND, eu não iria conseguir fazer essa gravação. Eu teria que fechar a minha abertura e, consequentemente, o desfoque iria se perdendo um pouco mais. Mas tendo o ND interno é sensacional. Sensacional! Filtro ND interno de câmera de cinema é algo fantástico. Agora, uma coisa que eu realmente não gostei é que ela grava 5 minutos e aí ela aquece e desliga. Tô brincando com você, pô, é uma câmera de cinema, tem ventilador interno. Você é louco? Isso aí não desliga não, rapaz. Você pode gravar aí 5 horas seguidas que ela vai ficar lá. Te peguei. Gente, vamos lá, deixa eu falar pra vocês sobre o sistema de foco. Ó, é o sistema Dual Pixel, que é um sistema muito bom, né? Eu lembro de ter usado o Dual Pixel lá quando ele foi lançado, né? Os primeiros sistemas de foco ali, contínuo para vídeo. Honestamente, funciona tudo muito bem. Eu não vou cravar 100% se ele é ótimo, se ele não é, porque eu não tive tanto tempo para testar, porque logo eu vendi a minha 24-105. Então eu passei a usar nessa câmera somente lentes de cinema manual. Claro, eu não vou comparar com o sistema de uma mirrorless moderna, né, que tem lá para você cravar foco no olho do cachorro, cravar foco no avião, cravar foco na... Pô, não vou comparar, mas honestamente, funcionou direitinho. Então, meus amigos, é o seguinte, agora é hora dos takes aleatórios. Dá uma ligada aí. Bom, gente, essa é a Canon C100 Mark II. Confesso para você que eu fiquei muito tentado em pegar essa câmera para mim, porque as gravações com a câmera de cinema é outra vibe.
Não tô falando só de vibe de linguagem, não. Mas é muito mais fácil, cara. Até porque ela não tem problema de aquecimento, não tem nenhum tipo de problema assim. Então você só coloca a câmera, aperta o REC e vai. Você deixa lá, vou gravar 1 hora. Mesmo que eu errar, não vou cortar, não tem problema nenhum. E o arquivo 1080 ele é muito fácil de trabalhar. Mas está aí o motivo de eu não ter pego essa câmera. O 1080, por melhor que ele seja, hoje meu canal é baseado em cima do 4K. Então se eu for pegar uma câmera específica de vídeo, uma câmera de cinema, alguma coisa assim, ela tem que fazer o 4K no mínimo. Se você ficou interessado nessa câmera, vai lá na Haitai, chama eles lá no Instagram, ou lá no site, ou no WhatsApp que tem também, e pergunta só o valor. Só para você ter uma ideia de quanto que eles estão vendendo essa câmera. Aí você compara lá no Mercado Livre, compara onde você quiser. Dá uma ligada. Bom, meus amigos, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adorei poder testar uma câmera de cinema. Foi uma experiência muito bacana. Mas é isso, não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele joinha, ó, levanta sua mão aqui, ó, e fui!